cativeiro emocional, falta de perdão, rancor e ódio. Como eu disse, foi difícil. Foi difícil, porque não é uma coisa que eu me debruço muito nela. Então, os pastores têm mais, ali é mais falar da profecia e outras coisas. E nesse tempo que tudo está quente, a gente está mais preocupado com profecias e preparação da igreja. Mas eu vi que, afinal de contas, se nós não resolvermos esse problema aqui, equivale às profecias, não vai valer nada. Queridos, queridas que aqui estão, todos nós já experimentamos. Ninguém pode aqui descartar que nunca viveu um momento na sua vida em que foi cativo emocionalmente. Todos nós já vivemos isso. Algum tipo de cativeiro emocional. E o cativeiro emocional mesmo até de coisas boas, que nos prendem. Mas eu não vou falar muito de coisas boas. Eu vou falar mais da realidade da nossa vida como pecadores, como homens e mulheres que estamos crescendo para nos tornarmos em estatura e varonilidade de Cristo Jesus. Todos nós já experimentamos esse cativeiro. E o que vemos é que o Senhor não nos criou assim. Ele nos criou livre. E Ele sempre batalhou e está trabalhando no sentido de nos dar a liberdade. Desde que Ele nos criou, Ele determinou que de toda árvore do jardim nós deveríamos comer livremente. Esta liberdade que Ele nos deu de comer de todas as árvores do jardim, de usufruir dessa bênção, também está contido ali toda a nossa liberdade. Não é? Mas a queda do homem tornou cativo. Não é? O homem se tornou cativo do pecado. E só Cristo pode nos libertar. Só Cristo pode nos trazer a verdadeira liberdade. Sem Cristo é impossível. Nós podemos ir para toda a terapia possível, podemos ir para todos os psicólogos, todas as clínicas, aquelas mais sofisticadas que possam haver, não trará solução para nós se Cristo não estiver envolvido. Pode trazer alguma ajuda, mas não nos trará liberdade completa. Então, isso é que nós vamos estudar aqui, e eu acredito que pode ser que haja aqui psicólogos, pessoas da área da ciência que conhecem bem como funciona o nosso corpo. Mas vejamos o que a palavra do Senhor, eu vou apresentar aqui alguns estudos na área científica, mas no final apresentar o que a palavra de Deus e o Espírito de Profecia nos diz. O cativeiro emocional aprisiona-nos todo o ser. Não somente nossas palavras e ações, mas também os nossos pensamentos formam o quadro do que somos. Isso está em orientação para crianças do livro da Sra. Ellen White, página 563. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações formam o quadro do que somos. Não há outra coisa mais que pode adicionar a isso, não é? Porque tudo gira à volta do que nós fazemos, do que pensamos e do que falamos. Isto forma o nosso caráter. A mente rege o homem todo ser. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Todos os órgãos físicos são servos da mente. É por essa razão que se a nossa mente estiver com deficiência, estiver doentia, estiver com problema, vai refletir no nosso corpo. E os nervos, os mensageiros que transmitem as ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo, tudo é controlado pela mente. Por essa razão que a nossa mente é muito importante. E nós sabemos, talvez algumas visitas aqui não, se não são cristãos, mas todos quantos são cristãos sabem que o conselho do sábio Salomão é que devemos vigiar o nosso coração, porque dela procede a fonte de vida. E a palavra de Deus, quando refere ao coração, fala da nossa mente, né? Porque no conceito hebraico, mente era comparada ao coração, o coração comparado à mente. Então, esta é a forma que o nosso corpo reage. Este está escrito no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 396. Né? Queridos, como o cativeiro emocional aprisiona todo o nosso ser. Quando uma pessoa vive cativa emocionalmente, ela perde a sua identidade, isto é, o seu ser.
É um sequestro, aqui eu vou mostrar o exemplo, que diz, em um sequestro, a primeira coisa que se faz é vendar os olhos da pessoa, deixá-la solitária em um quarto escuro e trancada. Quando os sequestradores entram para falar com ela, encobrem o seu rosto para não serem reconhecidos. O sequestrado vive dias de total solidão e os sequestradores fazem isso justamente para fragilizá-lo, para fazer com que ela perca a sua identidade. Esse é o segredo de tornar alguém cativo. A primeira coisa é tornar essa pessoa frágil, tornar essa pessoa sem identidade. Ela começa a perder a noção dela mesma e ela passa a depender dos sequestradores. E outras vezes, o que acontece é que esta pessoa tende a fazer tudo o que os sequestradores querem que ela faça, porque ela, depois de ver sem saída, ela já não tem capacidade de dizer, não, eu sou uma pessoa, eu tenho minha personalidade. Ela se funde, a sua identidade funde neles ou naqueles que o sequestram. Então, dizem que essas pessoas que sofrem o sequestro emocional também tornam fragilizadas, limitadas e não crescem e vivem em condição de vítimas. Nós sabemos que há muitas pessoas que vivem como vítimas. E quando elas estão nesse estado de sempre vitimizar-se, sentir-se de vítima, porque está sequestrado emocionalmente. Tem alguma coisa na sua mente que lhe rouba a identidade. Então, as pessoas perdem seu espaço de identidade ou de identificação naquele confinamento emocional. Ficam confinadas em seus medos, em seu espaço de negação e começam a desistir de si mesmo, concentrando-se nos outros. O problema é sempre os outros. É por causa dos outros que eu estou assim. É por causa de... Eu conheço um senhor aqui na cidade onde eu vivo, ele é português, e sempre que se fala com ele, ele sempre diz, eu estou desgraçado por causa do meu tio. O meu tio fez isto, fez aquilo, fez aquilo. E várias vezes já conversei com ele tentando ajudar. Olha, mas você pode ter outra vida, podes procurar sair disto. Esquece o teu tio. Ou então, aquilo que teu tio te fez, perdoa-lhe, para que você se liberte. Mas ele diz que não consegue perdoar. E então ele vive assim. A vida começa a parecer que está crescendo, mas de repente ele cai. E quando surge alguma queda, é por causa do meu tio que fez assim, fez assim, fez assim. A pessoa perde-se, perde a sua identidade e concentra só nos outros. Esse é o problema do cativeiro emocional. Ela aprisiona toda a nossa vida, né? E mais, se algo que era direito nosso ou teu foi negado, tu ficaste sequestrado emocionalmente e colocaste tua vida nas mãos dos outros. A responsabilidade deixa de ser tua e passa a ser de outros. E quando isso acontece, tornas totalmente frágil. Torna totalmente frágil. No livro Ciência do Bom Viver, na página 241, diz: porque desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, sentimento de culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Faz sentido essa citação com o que nós vimos da abordagem, né? De como é que o cativeiro emocional sequestra toda a nossa vida, todo o nosso ser, porque é algo que interage da nossa mente para o nosso corpo. E então, a senhora Ellen White, na revelação que recebeu, diz de que consome toda a nossa força vital e convida-nos à morte, decadência. Nós passaremos a afundar cada vez mais, né? O salmista conhecia isto e ele sabia disto. Por isso que em Salmos 142, verso 7, o salmista grita para Deus: tira-me, ou tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Veja que o salmista aqui, ele compreendia, por algum momento da sua vida, ele percebeu que ele estava aprisionado emocionalmente. E ele clama ao Senhor: eu não posso louvar o Senhor, eu não posso dar graça enquanto eu estiver encarcerado. Tira-me deste cárcere. Eu poderei ficar livre. Eu poderei novamente ganhar a minha personalidade. O meu ser todo poderá agora louvar o Senhor. E não só os justos vão me rodear. O que eu vejo nesse texto é que, enquanto eu estiver no cativeiro emocional ou emocionalmente cativo por alguma coisa que me prende, um rancor, um ressentimento, um ódio, até as pessoas se afastam de mim, porque eu tenho uma carga negativa. Veja que o salmista
apela a Deus, ele clama para Deus. Ele percebe de que só quando ele estiver livre, os justos vão rodeá-lo. Então, fica provado através desses textos aqui. Eu, para mim, vi que através desses textos aqui, dessas citações, realmente, quando nós estamos cativos emocionalmente, não é só as nossas emoções, mas é todo o nosso ser. Todo o nosso ser fica aprisionado. É este o plano do inimigo. Uma das coisas que nos faz ficar cativo, ou a coisa principal que nos faz ficar cativo emocionalmente, é a falta de perdão. A falta de perdão. Estamos conectados mutuamente entre a mente e o corpo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Eles perceberam isso, os médicos aí, que estão sempre trabalhando nesse sentido, perceberam isso, né? Não é possível separá-las em dois blocos, já que as duas têm igual importância na vida dos indivíduos. O corpo e a mente não podem se separar. Agora, isso que a Organização Mundial da Saúde declara, a serva do Senhor já fez essa declaração há centenas de anos atrás. Veja o que é que no livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz: entre a mente e o corpo há um relacionamento admirável e misterioso. Reagem um sobre o outro. Centenas de anos, desde 1875, o Senhor já tinha dado essa revelação. Mais uma vez, o nosso Deus estava avançado, né? Estava à frente. Né? A ciência vem atrás de Deus. Né? Um dos sistemas responsáveis pelo processamento das informações entre a mente e o corpo é o sistema límbico. Isso é preciso nós sabermos e conhecer, porque é fundamental conhecermos como funciona o nosso corpo. Então, diz que esse sistema possui uma função de controle emocional, relação entre nossas emoções e sentimentos. O sistema límbico está diretamente ligado aos estímulos sensoriais do ambiente no qual o indivíduo se encontra. Quando recebidos esses estímulos e processados através de hipotálamo, este envia os estímulos para o restante dos órgãos do corpo, regulando o controle hormonal, buscando manter um equilíbrio no organismo. Então, isso é o que os pesquisadores perceberam, que o nosso sistema de informação entre a mente e o corpo funciona com um sistema chamado límbico, que passa uma informação para outra, através do hipotálamo, nós recebemos os estímulos no nosso corpo e as informações que a mente quer processar. O que acontece? Acontece que cada uma das nossas emoções possui algum tipo de reação no nosso corpo. Quando eu tenho rancor, ela reage de uma forma no meu corpo. Tem um reflexo no meu corpo. Se eu tenho ódio, se eu tenho ressentimento, se eu também estou muito alegre, estou muito feliz, tudo tem um efeito no meu corpo. Então, quando estão alteradas e não são processadas corretamente, se manifestam de alguma forma, sendo ele por desconforto ou dores físicas. Hoje, a ciência chama de somatização, no qual se caracteriza como sendo uma dor sem nenhuma alteração fisiológica. Isto é, está me doer o braço, mas vou para o médico, não tem nenhum inchaço, não tem nada. Está me doer as costas, mas o médico vai, apalpa e vê, não tem inchaço, não tem nenhum hematoma. Eu sinto dores nas articulações, mas não tem nada ali que possa dizer assim, olha, ou talvez é por causa desse inchaço ou porque isto. Então, a ciência chama de somatização. O que é isso? São sintomas físicos, os quais a medicina não explica a origem e nem constituem um quadro clínico específico, mas seriam de origem emocional. Estes sintomas podem ter sua origem nos pensamentos disfuncionais e emoções fortes que abalam o sistema nervoso. Né? Essas emoções tendem a vir por alguma situação que ocorreu na nossa vida. Né? E então, quando não resolvidas, não solucionadas, vai refletir no nosso corpo. Muitas pessoas se queixam de dores e isto e aquilo, mas elas não sabem que são problemas emocionais que têm causado essas situações. E precisa ser resolvido. Os médicos não conseguem resolver isso. Não conseguem resolver isso. E às vezes a pessoa acaba morrendo pensando que morreu porque tinha dor das costas, morreu porque tinha dor da cabeça, mas são problemas emocionais. E alguém podia perguntar, mas o que é que isso tem a ver com falta de perdão? Já vamos ver.
aqui nos diz que muitos pesquisadores estudaram a relação entre a somatização e o perdão, tendo uma influência muito forte em nosso bem-estar físico e mental. Essas dores que nós sentimos sem causas, em que os médicos não conseguem descobrir por que temos essas dores, perceberam que, afinal, tem relação com a questão do perdão. Perdão em si é um dos processos emocionais mais complexos existentes, pelo fato que desencadeia emoções e sentimentos de uma forma muito intensa, como a ira, o rancor, tristeza, paranoia. Tudo isso desenvolve quando há falta de perdão. Existem determinados órgãos do corpo que estão relacionados ao ato de perdoar. Esses órgãos é a garganta, o sistema respiratório, o pescoço, os tornozelos, as costas. Ah, estou sentindo muita dor nas costas. Vai lá pensar bem se, por vezes, essa dor das costas não é por causa de algum problema emocional que tens. A garganta parece que tem algo aqui que está apertando e parece que não desce. Tem sempre aí um grão que não desce. Parece aqueles comprimidos tão grandes que tomou, mas parece que não desceu. Cuidado. Queridos amigos, ao estudar sobre esse tema, eu pude perceber muita coisa. Porque eu já fui um cativo também emocional. Já vivi 4, 5 anos cativo emocional, até quando Deus me revelou. Talvez na altura não entendia como um cativeiro, mas Deus me revelou que é preciso eu me libertar. É preciso eu perdoar. E quando eu fiz isso, a paz veio, a tranquilidade veio. E a vida começou a fluir de outra maneira. Por isso, quando deram-me esse tema, foi para mim uma bênção. E está sendo uma bênção, porque já também estive a falar com a minha esposa sobre o assunto. Tivemos a estudar, a rever, e disse, pois, precisamos estar com a nossa mente livre dessas coisas. Vamos lá ver. Falta de perdão desencadeia o quê? Dor e irritação da garganta, gripe frequente. Tem pessoa que está sempre com gripe, não sabe por quê. Falta de perdão. Isso são pesquisas científicas. Médicos, cientistas que fizeram essas pesquisas e perceberam isso. Lágrimas que não foram choradas, relação com orgulho ou raiva de algo ou alguém. A falta de perdão desencadeia tudo isso. Dor no pescoço. Esta parte do corpo reflete flexibilidade ou inflexibilidade de uma pessoa. O pescoço, porque é ali que nós movimentamos e equilibramos. Então, vai revelar se você é uma pessoa que está flexível para ceder ou não. Porque muitas vezes, quando nós estamos com uma carga emocional negativa, então o nosso pescoço endurece e, às vezes, eu tenho dor de pescoço, não consigo voltar para ver o de lado. O quê? Por quê? A carga emocional é tanta que afeta os nervos aqui, ao redor do pescoço. Existe uma relação entre rancor que induz a uma forte dor afetando a musculatura do pescoço. Quando você é uma pessoa que vive cheia de rancor no coração, afeta os músculos do pescoço. Os tornozelos, a articulação que projeta a capacidade de avançar na vida. Quando você sente dor nos tornozelos, quase sempre é porque está preso a um sentimento negativo. E a vida não avança. A vida fica puxando para trás. Veja como é que a falta de perdão desencadeia tantos problemas na nossa vida, né? E mais, também provoca-nos dor nas costas. O rancor origina um peso emocional que se transforma em dor nas costas na região da zona do meio. Ali no meio das nossas costas, no centro. Dor nos joelhos. Significa resistência a ceder, o orgulho. Sabem por quê? Porque é de joelhos que você se humilha. A palavra do Senhor diz que nós humilhamos na presença do Senhor quando nós nos ajoelhamos e prostramos perante o Senhor. Né? A palavra de Deus está cheia dessa expressão. Ajoelhemos-nos e nos prostremos, humilhemos perante o Senhor. Dor no joelho significa que eu não quero me ceder, eu não quero me humilhar. A pessoa acredita de forma consciente ou inconsciente que perdoar é um ato de submissão. Eu vou me humilhar para essa pessoa, ela é que me ofendeu. E começa a ter dores no joelho. Dor nos dentes. Veja que a falta de perdão desencadeia até dor nos dentes e na gengiva.
Relação entre sentimentos agressivos, dificuldades para expressar a raiva. A pessoa fica mordendo o dente toda, fecha os olhos, fecha a cara, está sempre ali a morder algo, um pedaço de carne ou um pedaço de algo que nunca ele vê no real, né? Só vai mordendo sempre. O mais provável é que os dentes se rachem ou que as gengivas se inflamem. Se a ira é maior, os dentes tendem a perder a sua posição. Desequilibra até. Não fica na posição correta. Amigos, quão terrível é não perdoar, não é? Coisa ruim. Deus, eu agradeço a Deus por vocês me mandarem esse tema para estudar. Agradeço muito a Deus, porque eu aprendi muito. No livro Parábolas de Jesus, Ellen White diz: tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Tudo que nos diminui a força física vai enfraquecer a nossa mente. E a falta de perdão vai enfraquecer o nosso corpo e vai afetar a nossa mente. Não teremos capacidade de discernir o bem e o mal. Aliás, o foco é sempre no mal. A partir do momento em que eu deixo de perdoar, o foco, ou do momento em que eu não quero perdoar, o foco passa a ser sempre o mal. Eu passo a possuir uma carga negativa. E já vamos ver de onde é que essa carga negativa vem. A falta de perdão desencadeia muitos males. A mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. A operação harmoniosa de todas as partes, cérebro, ossos e músculos, é necessária para o completo e salutar desenvolvimento de todo o organismo. Essa citação está no livro Testemunhos ou Fundamentos da Educação Cristã, né? E então a senhora White descreve isso. O ato de perdoar, diz a ciência, porque eu pus aqui onde fui buscar a pesquisa, o ato de perdoar é importante, pois nos livra de maus sentimentos como o rancor, o ódio, a raiva e a vingança. Quando sentimentos negativos como esses dominam um ser humano, o pior deles se manifesta desencadeando danos físicos e psíquicos a si mesmo e aos que o cercam. Porque a atmosfera que te cerca influencia também aqueles que te cercam. Veja que o que a ciência fala e o que Deus revelou à serva do Senhor está em harmonia. Todas as partes do corpo devem trabalhar uniformemente. E quando há algo que desencadeia o ódio, o rancor e a raiva, então tudo no nosso corpo vai funcionar de forma errada. Por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar? Existem muitas razões para perdoar. Sentimentos como a mágoa, ressentimento e o ódio são cansativos tanto mental quanto fisicamente. Cansam. A pessoa fica uma vida fatigada. Às vezes não trabalha muito, mas está sempre cansado. Não faz um exercício exaustivo, mas está sempre cansado. Quando eu não perdoo. Então, eis a razão por que eu devo perdoar. Porque isso cansa, fatiga a sua vida, envelhece a nossa vida. Quando nós não perdoamos, não nos libertamos, nós envelhecemos precocemente. Perdoar é difícil, amigos, perdoar não é fácil. Perdoar é difícil. Mas veja que essa citação aqui não vem de nenhum escritor bíblico, vem dos escritores que o mundo tem por aí, né? Porém, é uma ação bastante inteligente, sábia e traz muitos benefícios. Não é fácil perdoar. E eu até vos diria assim, vocês acham que foi fácil Jesus também perdoar? Muitas vezes nós pensamos assim, Jesus perdoou porque ele é Deus. Também não foi fácil. Foi fácil para Jesus morrer na cruz? Foi fácil para o Pai deixar Jesus vir a essa terra morrer? Também não foi fácil. Porque o perdão tem um custo. Quem perdoa tem que assumir uma consequência. A consequência é daquele que ele oferece perdão. Foi isso que Jesus fez. Ele quis perdoar, ele teve que assumir o custo. Por isso que não é fácil. A sensação gerada pelo perdão transmite mais tranquilidade. Além disso, alimentar ressentimentos, rancor, só aumenta a chance de atrair mais inimigos
e atrasar a própria vida. Que coisa, né? Mateus 6, verso 15, Jesus declara: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas ou as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Né? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, por que eu devo perdoar? E tem uma razão. Quando eu perdoo, eu também recebo perdão. E pecadores perdoados, perdoam-se. Pecadores que não são perdoados ou que não aceitam perdão, não perdoam. Então é necessário eu perdoar, porque tem uma condição. Eu também recebo perdão de Deus em virtude de eu oferecer perdão ao meu ofensor. Né? E mais, o espírito de ódio, diz Ellen White no livro O Maior Discurso de Cristo, ela diz: o espírito de ódio e vingança originou-se com Satanás e o levou a dar morte ao Filho de Deus. Agora vejam, isso é forte. Todo aquele que abrigar a maldade ou a falta de bondade está acalentando o mesmo espírito e os seus frutos serão para a morte. É por essa razão que no slides anterior mostra que a falta de perdão desencadeia a morte da própria pessoa que não perdoa. Porque ele vai abrigar um espírito que é do próprio inimigo. No pensamento vingativo, o ato mau se acha envolto como na semente a planta. Vai dar resultado. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Por isso é que o espírito de ódio, vingança, desencadeia a morte. Eis a razão porque eu devo perdoar. É necessário perdoar. Uma pessoa que se torna participante da mínima injustiça está violando a lei e degradando sua própria natureza moral. O homicídio existe primeiro na mente. Aquele que dá ao ódio um lugar no coração está pondo o pé no caminho do assassino. E as suas ofertas são aborrecíveis a Deus. Deus nem recebe as suas ofertas. É por essa razão que o Senhor disse lá em Mateus: se teu irmão irar contigo, vai, reconcilia com ele. Deixa a tua oferta aqui no altar, vai reconciliar com ele. Depois vem e apresenta a tua oferta. Porque as ofertas apresentadas a Deus com um espírito de vingança, de ódio, não são aceitáveis. São aborrecíveis ao Senhor. Talvez por isso eu digo que às vezes a igreja fica com certas dificuldades, porque entra muito dinheiro, mas são dinheiros com maldição, que não avançam a obra do Senhor, porque Deus rejeita. E quando Deus rejeita, esse dinheiro sai como água. Não executa a obra do Senhor, porque está cheio de maldição. Então, irmãos e amigos, nós precisamos nos libertar. Perdoar por quê? Por que perdoar? Porque o espírito de amargura, rancor e ódio brota raiz à medida que for alimentada, e por meio destes sentimentos muitos se contaminam. Veja o que Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz da amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. O espírito de amargura contamina. Ela dá fruto, ela produz raiz. A lei de Deus denuncia os ciúmes, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição que emergem à alma. E essas emoções pecaminosas serão tomadas em conta no dia em que Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, por que deves perdoar? Porque um dia o Senhor vai trazer o juízo. Perdoa. E, aliás, deves perdoar porque liberta-te. Liberta-te dessas emoções e do espírito do inimigo. Porque o espírito do inimigo é que flui todas essas amargura, rancor, ódio, tudo isso. Porque ele é o primeiro que odiou no mundo, no universo. Ele é o primeiro que teve ódio. E depois que pecamos, ele passou todo esse ódio para nosso ser. Mas Cristo veio nos libertar. A irmã que orou, a primeira irmã, ela fez menção do texto que o apóstolo Paulo cita, né? Cristo levou cativo o cativeiro. Não só o cativeiro da morte, mas todo o cativeiro. Tudo que nos aprisiona, ele levou cativo, para que nós pudéssemos ser livres. Não vamos aceitar viver mais cativos.
Isso não é uma questão de psicólogos, de clínicas. Isso é uma questão de Deus, do coração. Porque podemos ir para todos os psicólogos desse mundo, os melhores. Mas se não abrirmos o nosso coração para Deus, vamos continuar cativos. Eles podem nos dar terapia. O caminho para se libertar é, primeiramente, reconhecer que tu és o pior dos pecadores. O problema de muitas pessoas é que elas não sabem, não se colocam no lugar de pior pecador. Nós queremos ter justiça própria. A justiça própria faz nos sentir de que nós não somos o pior, que o outro é que é o pior. Mas o caminho para se libertar é reconhecer que tu és o pior dos pecadores. Vai permitir que tu vejas o outro, aquele que te ofendeu, com as mesmas possibilidades de também alcançar a misericórdia e o perdão de Deus. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo fala disto. Ele diz assim, quando ele escreve para Timóteo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E depois ele acrescenta, dos quais eu sou o principal. Quer dizer, eu sou o pior. Mas quando Paulo fala essas palavras, ele estava já na reta final da sua carreira. Estava aprisionado e o fim estava aproximando. Mas ele ainda sentia de que Cristo morreu para salvar os pecadores. Eu sou o pior. Se eu não me sentir como o pior dos pecadores, eu sempre vou achar de que eu sou o melhor e vou usar a minha justiça própria para apontar o outro. O caminho para se libertar é reconhecer. Por quê? Porque Paulo depois diz, mas por isso alcancei a misericórdia. Por eu ser o pior dos pecadores, eu alcancei a misericórdia. O caminho para se libertar é reconhecer que tu és o pior. Aquele irmão te ofendeu, aquela irmã falou palavra grossa, aquela irmã xingou, fofocou, fez aquilo. Doeu. Mas se o Espírito de Deus também se afastar de mim, o que faria eu? Não seria pior? É que muitas vezes nós pensamos que nós somos melhores porque não fizemos o que o outro fez contra nós. Mas lembrem-se de que se o Espírito de Deus se retirar de qualquer um de nós, somos pior pecadores. É isso que precisamos reconhecer. Certa vez eu tive a falar com um jovem colega e ele estava falando, porque aconteceu aqui na Inglaterra, né, no Londres, alguns atentados, e aqueles bombistas e aquilo que eles precisam ser mortos, desaparecer. E eu disse, amigo, peraí, calma. Estás a dizer que eles precisam morrer e desaparecer? Não? Poxa, se o Espírito de Deus te retirar agora de você, você vai fazer pior do que ele. Você só não faz porque o Espírito de Deus está a controlar. Então, quando eu reconheço que eu sou o pior, então a misericórdia que é posta a meu favor, que eu posso alcançar da parte de Deus, também o outro pode alcançar. E ele continua dizendo, mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Se eu não reconhecer que eu sou o pior do pecador, eu sempre vou acusar, não vou perdoar, vou achar que eu fui injustiçado, e que aquele irmão é o pior, não presta, e aquilo. E eu vou falando, remoendo. Não, coloca-te no lugar do pior pecador e que a graça do Senhor, a sua misericórdia, vai te alcançar do mesmo jeito que esse irmão. Amigos, ninguém pode odiar o irmão, ou mesmo um inimigo, sem colocar-se sob condenação. Qualquer um que faz isso está sob condenação. Um discurso de vingança nunca faz a pessoa sentir ter ganho uma vitória. Deixe que Cristo fale por vosso intermédio. Amém. Não percais a bênção que advém de não pensar o mal. Testemunhos para a igreja. Não permitais que o vosso ressentimento redunde em maldade. Não consintais que a ferida supure, abrindo-se em termos envenenados, que venham a deixar nódoa no espírito dos que vos ouvem. Porque passa sempre. Aquele que vai ouvir o meu remoer, o meu ressentimento e a forma como eu estou a expor aquele que me ofendeu, vai se contaminar. Não admitais que persistam em vosso espírito e no dele, o ofensor, pensamentos de amargura, e de ter com o vosso irmão, e com humildade e sinceridade debatei com ele o assunto. Não é isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 18? Sim. Se ele errou contra ti, vai. Não espere que ele venha. Vai. O ofendido é que vai ao ofensor. Não foi isso que Jesus fez
Ele foi ofendido pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e ele veio até nós. Trouxe a misericórdia, trouxe a graça, trouxe o perdão. Né? Esses sentimentos têm de ser dispostos aos pés da cruz do Calvário. Amém. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Agora Jesus diz: depõe tudo sobre mim. Eu levarei teu pecado, dar-te-ei paz. Não destruas por mais tempo o teu respeito próprio, porque o cativeiro emocional destrói, como eu já disse, destrói todo o nosso ser, nosso respeito próprio. Jesus diz: pois eu te comprei com preço do meu próprio sangue, tu és meu. Tua vontade enfraquecida eu fortalecerei. Teu remorso pelo pecado eu removerei. Esta é a promessa do Senhor. Portanto, volve teu grato coração, tremendo de incerteza, e lança mão da esperança posta à tua frente. Deus aceita teu coração quebrantado e contrito. Ele te oferece livre perdão. Dá sua graça para ajudar a tua fraqueza, porque estar cativo emocionalmente é uma fraqueza. E o amado Jesus te conduzirá passo a passo, se tão somente puseres tua mão na dele e te ergueres a sua guia. Queridos amigos, que graça maravilhosa, né? Este é o caminho para podermos alcançar a liberdade. Todo o céu. Esta citação da Sr. White me impressionou muito. Todo o céu toma interesse na entrevista que se efetua entre o ofendido e o ofensor. O céu se move. O santo óleo do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há nos céus música pelo restabelecimento da união. Quando nós lemos a passagem que diz haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, muitas vezes pensamos que é só quando alguém se batiza. Há música no céu quando 2 irmãos se reconciliam. O céu arregala os olhos. O que é que vai acontecer? Hoje eu levantei e eu disse: Senhor, hoje eu vou falar com a irmã Maria. Eu vou falar com a irmã Joana. Eu vou falar com a irmã Lúcia. E o céu começa a abrir os olhos. Os anjos param para ver o que vai acontecer. E quando há essa reconciliação, o desabafo sai, a ira sai, o ódio se desfaz. No céu há uma música solene que ergue louvor a Deus. Isso é que admira os anjos no céu. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá o amor em troca do ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste. O sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Queridos amigos, nós somos filhos do Rei. Nós pertencemos à realeza suprema. E nós não podemos carregar marcas do inimigo. Temos que carregar a marca do céu. Eu estou terminando. Eu penso que talvez falei muito. Conclusão. Deus proveu um bálsamo para toda ferida. Para toda ferida há um bálsamo. Há um bálsamo em Gileade. Há ali um médico. O médico é Jesus. Ele é o melhor psicólogo. É a melhor clínica. Não quereis agora, como nunca antes, estudar as Escrituras? Buscai do Senhor sabedoria em toda emergência. Em cada prova, suplicai a Jesus que vos mostre um meio de saída de vossa dificuldade. E então vossos olhos se abrirão para verdes o remédio e aplicardes ao vosso caso as curadoras promessas que foram registradas em sua palavra. Há remédio? Há. Às vezes gastamos tanto no lugar errado. O lugar certo é em Cristo. Amém. Veja a promessa do Senhor. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por quê? Pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Por quê? Que foram para o lugar errado. Então o conselho do Senhor é: sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó virgem filha do Egito. De balde multiplica os remédios. A multiplicar remédios e isto e aquilo de balde. Tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará. Queridas, este é o caminho para nós nos libertarmos. Eu tive essa experiência por mim mesmo. Amém. Talvez, como eu já disse, não sabia que era um cativeiro, porque nunca me passou na mente esses termos, cativeiro emocional, essas coisas. Mas hoje pude perceber que afinal eu estava cativo também.
Mas quando decidi fazer o que Deus pede aos seus filhos que façam, me libertei. Amém. E vivo em paz, vivo feliz. Hoje eu posso falar do meu irmão com alegria. Daquele que me ofendeu, posso olhar para ele. E muitas vezes trocamos mensagens na internet, saudando com alegria um ao outro. Eu, quando lembro do que aconteceu, não é mais para sentir mágoa, mas para ver o quanto a misericórdia de Deus me alcançou. Como Deus pôde me transformar. Como Deus também pôde transformar o meu irmão. E hoje, pela graça do Senhor, nós podemos olhar um no outro e poder rir e desfrutar do amor cristão. Que Deus possa abençoar a todos nós aqui. Eu deixo agora em consideração a cada um aqui, a nossa irmã apresentadora. Vi que há muitas mensagens, não sei se há alguma mensagem para mim, alguma pergunta, ou então direcionada mesmo só algum comentário. Agradeço a Deus por esse privilégio que o Senhor deu a oportunidade de apresentar esta tarde. Amém.